Sequestro em aviões hoje em dia são raros de acontecer, mas nos anos 70 era algo bastante comum, principalmente pela falta de segurança nos aeroportos. Algo que realmente mudou foi o 11 de setembro de 2001. No vídeo de hoje vou contar alguns sequestros, não são todos que eu vou contar, lá de 1970 até ali comecinho dos anos 90. A VASP teve um sequestro, mas eu não vou contar, até porque eu já fiz um vídeo sobre esse assunto e nada de pior aconteceu. São tantos sequestros que eu preciso fazer vários vídeos sobre esse assunto. Então roda a vinheta aí, editor, que sou eu mesmo. 1970, o voo 351 da Japan Airlines, um Boeing 727, programado para ir de Tóquio para Fukuoka, foi sequestrado por 9 membros da facção Liga Comunista Japonesa do Exército Vermelho, em uma tradução livre no caso, que antes era conhecido como Exército Vermelho Japonês. Eram 129 pessoas a bordo, e armados com espadas de samurai e bombas em formatos cilíndricos, tubos, 21 passageiros foram libertados quando o avião pousou em Fukuoka. Depois, o avião seguiu para Seul, na Coreia do Sul. A tentativa dos criminosos era chegar na Coreia do Norte. Só que algo incrível aconteceu. O vice-ministro do transporte japonês, Shinjiro Yakamura, se ofereceu para tomar o lugar dos reféns restantes. Acredite, e os sequestradores aceitaram. Será que isso iria acontecer no Brasil? Bom, depois da tentativa de fingir que Seul era a Coreia do Norte, os criminosos descobriram a farsa toda. E o avião teve que seguir depois, aí sim, para Pyongyang, onde os criminosos ganharam asilo político, que era a real intenção deles. O avião foi liberado 2 dias depois, sem nenhuma vítima fatal. Em 1971, um incidente muito comentado aqui em um post meu que eu fiz uma vez, foi o Northwest com outro Boeing 727, dessa vez um homem utilizando o pseudônimo Dan Cooper, ninguém sabe o real nome desse cidadão. Ele embarcou no avião e durante o voo entregou um bilhete para a comissária, com os seguintes dizeres: "Tenho uma bomba a bordo comigo e uma maleta." Ela duvidou e foi lá conferir, e realmente tinha. As exigências eram $200 mil na época, hoje equivalente a ele a 1,3 milhões de dólares, ou seja, era muito dinheiro. 4 paraquedas e um caminhão em Seattle para reabastecer o avião. Ele pousou em Seattle e ele conseguiu os paraquedas e o dinheiro. Olha só, atender o sequestrador. Obviamente, 4 paraquedas por quê? Porque quem estava entregando iria sabotar alguns, né? Ele ficou lá, vou testar para ver qual que é melhor. Passageiros foram liberados e o doido realmente queria que o avião decolasse com a escada traseira aberta. O 727 tem uma escada traseira para ele poder pular, voando ali a 1.000 metros e uma velocidade máxima de 100 nós. A intenção dele era chegar no México, mas desse jeito o avião não tinha alcance suficiente e ele acabou aceitando ir até o estado do Nevada, que ele fica próximo do México. Cumprindo o combinado, a tripulação decolou e a escada foi baixada em pleno voo, acredite. Então o doido saltou com o dinheiro. Não se sabe até hoje se ele sobreviveu ou não a esse salto. Como tudo aconteceu durante a noite, a história ainda é um mistério. Não se sabe se ele está vivo, se ele está morto. Imagino que morto. Tem até um filme sobre essa história de 1981, chamado The Pursuit of D.B. Cooper. Ele é meio trash, bizarro na verdade. Não é nem usado um avião da Northwest por motivos óbvios também, né? Que companhia querer ver o seu nome usado em um filme de sequestro? Não faz muito sentido. E a cena do pulo acontece logo no começo aí do filme. Acho que eu vou subir em algum lugar para vocês baixarem aí, que eu só achei acho que no Dailymotion. É um clássico. Vou deixar aí para vocês baixarem em algum lugar. 1976, um avião envolvido, dessa vez foi um A300 da Air France com 258 pessoas a bordo, fazendo a rota entre Tel Aviv e Paris com escala em Atenas. Na decolagem da Grécia, os 4 criminosos assumiram o avião depois de embarcar com passaportes falsos. Foram identificados mais tarde como integrantes de grupos militantes armados da Alemanha Ocidental.
Lembre-se que naquela época tinha 2 Alemanhas ainda. O avião foi desviado até a Líbia e apenas uma mulher foi liberada, porque ela estava grávida, então eles libertaram essa moça. Os criminosos pediram mais 4 horas de autonomia de voo, ou seja, coloca combustível para o avião voar mais um pouquinho. Além de falar com o líder da Frente Popular para a libertação da Palestina. A coisa da Palestina lá já é bem mais antiga do que a gente imagina. Em Benghazi, na Líbia, o avião ficou por mais de 6 horas e meia antes de seguir então para Entebbe, na Uganda. Lá, os reféns foram levados para o antigo prédio do aeroporto e somente 2 dias depois todos ficaram sabendo das exigências dos criminosos, que em resumo assim, era libertar terroristas presos pelo mundo. É a mesma coisa de sempre. Senão eles iriam explodir o avião com todos os passageiros. Só que Israel não ia negociar nada, mesmo sendo 105 passageiros reféns judeus. E a Alemanha e a França também iriam na mesma onda ali de Israel. Só que Israel iria sofrer duras críticas por literalmente deixar seus cidadãos morrerem na mão de criminosos. Parece coisa de filme, mas olha só. Só que uma mega operação foi realizada onde 102 dos 106 reféns foram resgatados com vidas. Existem vários filmes aí da chamada Operação Entebbe. Vale muito a pena. Vale a pena até fazer um vídeo contando toda essa história que é bem interessante. Um que eu recomendo é o 7 Days in Entebbe. Tem aí no site Bahia Pirata para você baixar, caso você queira. Falar de um em 77, o voo 181 da Lufthansa, um 737-200, foi sequestrado no dia 13 de outubro por 4 militantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Parece que eles não aprenderam com o ano anterior e estava lá de novo o pessoal. Dessa vez haviam 91 pessoas a bordo. O avião decolou da Espanha e sobrevoando a França quando foi tomado por um palestino e mais 4 homens que exigiram o desvio da aeronave para o Chipre. Só que o 737 precisava parar em Roma por falta de autonomia até chegar no Chipre. Abastecido, o 737 seguiu então para o Chipre quando chegou somente à noite. Mais combustível dessa vez para o Líbano, que por sua vez tinha fechado o aeroporto. O avião então seguiu para Damasco, na Síria, que também foi negado pouso. Tentaram Kuwait, Iraque sem sucesso e no Bahrein o pouso foi autorizado, mas só foi autorizado pois estava sem combustível mais uma vez. Olha a situação do avião indo para tudo que é lado e não conseguir pousar. O 737 pousou e foi cercado por tropas do exército. Sem acordo e com ameaças, o avião foi liberado e seguiu então para Dubai. Só que Dubai tinha bloqueado também a sua pista. Novamente, por falta de combustível, o avião conseguiu pousar. Olha a dificuldade. Mais um monte de negociação sem sucesso. O avião foi para onde agora? Para o Omã. Agora novamente, pista bloqueada por veículos ali, ou seja, o avião não conseguiria pousar. Só que ele acabou pousando em emergência numa pista de areia entre as duas pistas principais no aeroporto. Aí a coisa ficou complicada, pois o avião pousou na areia. O comandante saiu da aeronave e foi verificar os danos causados no avião. Afinal de contas, ele não estava preparado para isso. Só que ele demorou a voltar. E quando voltou, o comandante foi executado na frente de todos os passageiros. Acredito que o piloto foi obrigado a levantar voo. O piloto pegou o avião, foi para a Somália. Na Somália, o corpo do piloto foi jogado na pista. E aí sim, os sequestradores não queriam mais nada, ir para lugar nenhum. Apenas liberar presos palestinos e líderes da Alemanha Ocidental. Novamente, uma operação de resgate foi realizada, onde invadiram o avião pela porta traseira e asas, pegando os sequestradores de surpresa. 3 deles foram mortos na hora, do total de 4. Curiosamente, esse avião foi utilizado aqui na TAF no Brasil até o ano de 2008. 1977, no mesmo ano, agora um 737-200 da Malaysia Airlines foi sequestrado em pleno voo de Penang
para a capital Kuala Lumpur. Na aproximação final, um homem falando japonês tomou o avião e queria que o voo seguisse para Taiwan, que dessa vez não teve um final feliz. Foram 100 vítimas após o avião cair na fronteira com Singapura. O gravador de voz revela tiros no cockpit e gritos a bordo. A aeronave foi direto para o chão depois que identificaram no áudio que alguém tentava controlar o avião, mas não sabia como fazer isso, ou seja, não era o piloto e não era o sequestrador. É mais um Malaysia, na verdade um dos Malaysia que não teve as causas determinadas. Vale lembrar aí do MH370. Já em 1985, o voo 847 da TWA, Transworld Airlines, outro 727-200, foi sequestrado por terroristas associado ao Hezbollah. Eles buscavam a libertação de 700 muçulmanos xiitas, um pouquinho mais aqui, 700, sob custódia israelense. Os sequestradores, então, obrigaram o avião a parar em Beirute, no Líbano, onde trocaram combustível por alguns reféns. Em seguida, o avião voou para Argel, na Argélia, onde mais passageiros foram libertados, mas dezenas de passageiros foram mantidos como reféns nas 2 semanas seguintes, acredite, até que algumas das exigências dos terroristas fossem atendidas. Existe uma icônica foto desse sequestro que mostra o comandante da aeronave com uma arma na cabeça, apontada uma arma para a sua cabeça, na janela do cockpit da aeronave. Enquanto ele dava, acredite, entrevistas para a imprensa explicando tudo que os criminosos queriam naquela época. É uma história tão longa, foram aí 17 dias de sequestro, olha que absurdo. Vale um vídeo especial também, estou dando aqui um resumo aí desses sequestros. Apenas uma pessoa foi morta a bordo, um mergulhador americano que identificaram e realmente daí, americana, aquela coisa toda, eles resolveram matar. Após algumas exigências serem atendidas, o avião foi liberado, assim como, claro, os reféns. Vale um vídeo especial aí que é uma história bem longa, acho que um dos mais famosos sequestros. Já em 1985, um 737-200 da Egyptair, voo 648, que tinha destino Cairo com origem Atenas, dessa vez foram 60 mortos e 28 feridos. Os terroristas que se autodenominavam a Revolução do Egito estavam fortemente armados com armas e granadas. O líder terrorista começou a ver todos os passaportes e, nesse momento, um agente do Serviço de Segurança Egípcia que estava a bordo abriu fogo, matando um terrorista. Estava em voo, tá? E nessa troca de tiro abriu um buraco na fuselagem, causando, claro, uma rápida despressurização. A aeronave foi forçada a descer para que a tripulação e passageiros conseguissem respirar. Lembrando, lá em cima o ar é rarefeito. Mais uma vez a Líbia entra no destino dos sequestradores. E como não tinha combustível suficiente, o piloto teve que pousar em Malta, que por sua vez recusou abastecer o avião, já sabendo o histórico anterior. Os criminosos então mataram vários passageiros. O plano era invadir o avião com um esquadrão antiterrorismo na hora de enviar comida a bordo. E isso aconteceu pela manhã do próximo dia. Só que antes do planejamento, os terroristas explodiram a porta do 737 quando perceberam que iam ser atacados. Houve uma confusão a bordo com bombas e acabaram matando 60 pessoas. Apenas um terrorista foi preso após se fingir de passageiro ferido no hospital, alguns dias após o acidente. Vale lembrar aqui que o detector de metal foi instalado nos aeroportos em 1972, tá? Mas existiu uma chamada Era de Ouro dos sequestros entre 1968 e 72. Mas ele não era tão eficiente como nos dias de hoje. Existem outros procedimentos de segurança, claro. Eu estou fazendo um vídeo sobre esse assunto que é bem legal mesmo. Em 1990, um 737 da Xiamen Airlines, o voo 8301, foi sequestrado e bateu em mais 2 aviões em solo após um pouso forçado. Foram no total 128 pessoas mortas nessa tragédia. O avião foi dominado por um chinês que buscava asilo político em Taiwan. Momentos antes, o criminoso se aproximou da cabine com flores e, acredite, foi autorizado a entrar.
O piloto acreditou que o homem iria oferecer flores como um agradecimento, como um presente para o então, na época, Festival da Lua. Então ele mostrou que tinha explosivos presos no corpo. Que bizarro, na verdade, se for pensar isso. Apenas o piloto ficou no cockpit e recebeu ordens para ir até Taiwan. Só que ele não aceitou essas ordens e continuou fazendo voo normalmente para Guangzhou, o destino inicial do voo. Sem combustível suficiente, o terrorista ameaçou explodir o avião se ele pousasse em Hong Kong, que era uma das opções. E como estava sem combustível, ele foi obrigado mesmo a pousar em Guangzhou. Nada de ir até Taiwan, que era bem mais longe, bem lá para cima. O criminoso então tirou o piloto momentos antes do avião tocar o solo e o 737 bateu com muita força, estava muito rápido. Ele atingiu um 707 da China Southwest, que estava parado, ferindo apenas o piloto que estava a bordo. Sem conseguir parar o avião, ele bateu em um 757 da China Southern, que estava no ponto de espera para decolar. No 737 que bateu, foram 20 sobreviventes dos 107. Já no 757, 76 sobreviveram das 122 pessoas a bordo. E no 707, somente o piloto que estava a bordo teve ferimentos. Claro que existem outros sequestros, como o 11 de setembro de 2001, o Ethiopian que acabou pousando no mar, só que são assuntos para outros vídeos. Deixe nos comentários quais vocês querem uma história mais completa que eu conto para vocês. Tem muitos sequestros. Infelizmente, depois de 2001, a coisa melhorou muito. Também eu quero fazer um vídeo explicando como é que foi essa fase de sequestro lá nos Estados Unidos, que, se eu não me engano, foram mais de 150 sequestros. Era praticamente um por semana. Olha que loucura, olha que facilidade que era você sequestrar um avião lá nos anos 60, 70, no finalzinho. Galera, se você gostou desse vídeo, também deixa um joinha maroto aí, fortalece aqui o canal e até o próximo. Aquele abraço!